Boa tarde, eu sou a Lucimar Dantas, do Parque Tecnológico. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para uma live. Essa live de hoje é uma live muito otimista, né? Convidamos hoje o André Clark, General Manager da Siemens Energy do Brasil, uma das empresas residentes no parque. Então, o prazer hoje aqui é duplo, né, de ter uma pessoa muito competente para estar dividindo aí a próxima hora conosco, e por ser uma empresa, né, que faz parte desse ambiente aí de inovação, que é o parque, esse lugar onde a gente conecta a universidade, as capacidades que a universidade tem, as empresas, para tornar nossas empresas mais competitivas, né, ao terem, né, mais inovação incorporada, né, aos seus produtos, seus serviços, suas soluções ofertadas ao mercado. Mas hoje, então, né, como eu já falei, a gente veio aqui para falar sobre futuro. Como 2020 é um ano que não acaba, né, um ano que está consumindo a gente até a última gota, a nossa perspectiva de futuro é uma perspectiva mais curto prazo, é o que a gente consegue, né, olhar, esticar um pouquinho aqui o ombro e olhar pelo muro. A gente veio para falar de 2021, né? Estamos, né, na expectativa positiva de que, né, o cenário da saúde ele vai se estabilizar e que, portanto, a gente pode começar a vislumbrar, né, uma economia mais estável. E para isso, então, como eu falei, né, convidei o André. Ele já vai, né, se apresentar. Mas antes de se apresentar, eu já vou fazer uma introdução, né? Eu vou contar para vocês que a Siemens Brasil, nesse passado recente, nos últimos anos, fez uma transformação, né, na sua organização, passou por uma reestruturação e saiu de dentro dessa empresa uma spin-off, que é a Siemens Energy, né? Então, uma empresa focada na área de energia, da onde, então, o, né, André, né, tem essa função aí de gerir essa organização. Então, André, se apresente, por favor, e conta para a gente como é que foi esse processo, as razões, né, da Siemens ter feito essa reestruturação, né, e qual é o propósito da Siemens Energy. Obrigada. Obrigado, Lucimar. Boa tarde a todos e a todas. É um privilégio poder estar aqui com vocês nessa comunidade tão importante para a gente. Lucimar, essa empresa nasceu na Bolsa de Frankfurt faz só 3 semanas. E é toda a área de energia da Siemens. É uma empresa que nasce com o valor de mercado de quase 16 bilhões de euros, é uma empresa com 90 mil pessoas pelo mundo, presente em mais de 60 países. Então, é um spin-off, na verdade, de foco. Por quê? Porque energia no mundo está em franca transição. A famosa transição energética. E é uma empresa que nasce com um compromisso, uma proposta: a descarbonização dos sistemas energéticos do planeta, dos nossos clientes em especial. Essa empresa no Brasil, todo esse carve-out, né, que a gente fez no Brasil, representava as maiores operações da Siemens no Brasil no final. Então, assim, no Brasil, a gente continuou sendo a Siemens Energy no final das contas e quase que fez o spin-off ao contrário, porque no Brasil a energia era muito maior do que a automação e a área industrial e assim por diante. Então, uma empresa focalizada em energia. Todos os 5 grandes negócios dessa empresa Siemens Energy estão no Brasil. Eólica, né, com a Siemens Gamesa, toda a área de transmissão, com múltiplas fábricas no Brasil, óleo e gás e aplicações industriais, que a gente ocupa o espaço do Centro Tecnológico em especial com essa área da companhia, e toda a área de novas energias. Nós estamos trazendo no Brasil, fazendo no Brasil, o hub latino-americano de hidrogênio, que é uma tecnologia muito importante para todos à frente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então foi isso. Para o Brasil, a mudança não foi tão grande, presentes há 150 anos no Brasil, presentes no setor de energia, no setor de desenvolvimento
brasileiro, mas com essa marca nova, Siemens Energy, e agora, no mercado de capitais, uma empresa absolutamente independente, mais ágil, né? Vocês sabem que uma empresa menor do que o conglomerado Siemens, mas com mais poder de decisão, fazer projetos assim por diante. Rio de Janeiro é o nosso grande foco de investimento. A gente está terminando um parque térmico gás, né, no Porto do Açu, e muito em breve iniciando o segundo. São investimentos, esse que está sendo construído é singularmente o maior projeto de infraestrutura sendo construído no Brasil na atualidade. O próximo vai ser um pouquinho maior. E o Rio é nosso grande foco de investimento direto nesse exato momento. Então, é um privilégio estar nessa comunidade. Vocês são muito, muito importantes para a gente. Excelente, André. Não fazia ideia que só tinham 3 semanas, né, do spin-off ser concretizado também. Já tinha um pouco mais de tempo, até porque eu acho que porque a gente está muito próximo da agenda de energia da Siemens, né? De fato, né, vocês já estavam muito presentes. Acho que é por isso que eu me surpreendi tanto. Já que você falou do hub, né, de hidrogênio, né, latino-americano, conta para a gente um pouco, então, dos planos da Siemens Energy para o Brasil, né, o que né, a gente tem de força no contexto brasileiro. Você já disse que aqui vocês têm, né, os 5 focos em atuação. O que né, você vê aí como ponto de força do ambiente brasileiro e os planos, né, que vocês têm? Lucimar, acho que é muito importante reconhecer algumas coisas fundamentais, né? A gente está nesse fôlego do brasileiro vamos sair da crise, né? E tudo mais. Mas muito importante reconhecer algumas coisas fundamentais. A Covid no setor elétrico para o Brasil mostrou quão robusto o setor é, de governança, de estabilidade, do ponto de vista regulatório, em várias proporções. Várias proporções. Os investidores, durante o processo do Covid, continuaram investindo. Não houve interrupção de absolutamente nenhum projeto relevante que a gente estava em execução. Não tive nenhum cliente, a gente serve inúmeros clientes e somos nós mesmos investidores, sequer a pretensão de adiar ou parar algum investimento no setor de energia. Muito importante isso. O setor passou pela... Vamos lembrar das ondas, né, do Covid, pode faltar energia por causa da mudança de comportamento do consumidor, como é que vai dar manutenção no sistema de distribuição. Então, não faltou luz em lugar nenhum, em momento nenhum. Acho que o único incidente não correlato talvez tenha sido Macapá nesse finalzinho, depois que o sistema já estava estabilizado. Medo das empresas quebrarem, não quebrou ninguém. Rapidamente o regulador criou o pacote contra a Covid, rapidamente. E agora está discutindo com os investidores no segmento o que se chama equilíbrio econômico-financeiro desse modelo. É uma situação muito robusta em vários aspectos. Segundo, o Brasil é rico em todas as fontes de energia e irá se desenvolver em todas elas. O Brasil é hoje um país cujo sistema elétrico é 80% renovável, quando o resto do mundo é o oposto. E isso é algo fundamental. Por quê? Continuaremos renováveis. Será a contínua desenvolvimento dessa questão e numa velocidade ainda maior. No meio desta confusão, algumas coisas muito importantes e muito institucionais. A própria UFRJ participou de várias discussões. Vocês têm uma área de energia muito forte, que foi o PNE 2050. No meio dessa confusão, o Brasil fez um planejamento de longo prazo de energia para 2050 e saiu
muito moderno, muito bem feito e indicativamente muito interessante. Em todas as fontes de energia, o Brasil é campeão. O Brasil continuará, e o PNE retrata muito bem a realidade. O Brasil continuará renovável, 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 porque pode e porque quer. São duas coisas muito importantes. Ao redor desse renovável, 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 tem a preparação para a resiliência desse sistema. Térmicas, transformação da próprio sistema de transmissão e assim por diante. Nós aprovamos, durante esse processo todo, a lei do gás, que está terminando de discutir. A lei do gás é fundamental para o Brasil. Traz fatores de desenvolvimento e de competitividade que a gente não tinha antes. Primeiro que a gente não tinha gás. Segundo que a gente não tinha mercados líquidos que incentivasse essa questão. Isso traz uma cauda industrial muito importante para todos nós. Além disso, durante o Covid, o Brasil bateu o recorde de exportação de petróleo, no momento em que o petróleo ficou com preço negativo em algumas geografias, mostrando que o pré-sal é profundamente competitivo e profundamente interessante por sua qualidade. Durante o mesmo período, o mercado livre se provou muito robusto, não quebrou ninguém, não judicializou nenhum outro elemento e as renováveis continuaram crescendo. Ou seja, 2020 foi um ano muito interessante para a energia, apesar de toda esta confusão. O que é 2021? Um ano melhor ainda. Muito bom mesmo. Você já estava animada no início dessa nossa conversa, eu estou ficando mais animada ainda. Ou seja, né, o Brasil se fortalece nessa geografia, né, da energia global, né? E como é que você vê os outros países, né? Como você mencionou, a gente já é muito renovável, nossa matriz já é, né, muito renovável, e comparativamente, né, os desafios dos outros países, sua visão é positiva, né, com relação ao movimento da transição energética deles? Absolutamente positiva, no sentido de que a humanidade percebe que a crise de saúde que nós estamos vivendo é diretamente correlata à crise ambiental e, portanto, à crise climática. A humanidade irá emergir do Covid profundamente exigente sobre a forma com que a gente trata o meio ambiente. Em especial o clima, em especial as florestas, biodiversidade, como o homem, a humanidade convive com a floresta e com a biodiversidade e assim por diante. A gente vai emergir, Lucimar, ciente de que a gente está chegando muito próximo de provocar a nossa própria extinção, se a gente não cuidar dessa questão. Portanto, as sociedades em geral, os investidores, os clientes do Brasil lá fora, quem compra nossas exportações, os investidores que investem aqui, irão exigir as 3 letrinhas do ESG, com grande destaque para um enorme combate a gases do efeito estufa. Isso é fundamental para a gente. Por quê? A gente, no mundo energético, a gente já é campeão. E vai ficar mais campeão ainda. Contudo, toda essa pujança que nós temos de energia, seja as hidrelétricas, seja o etanol, as biomassas, são dependentes do regime de chuvas. Esse regime de chuvas é regulado pela Amazônia. As emissões brasileiras, e nós aumentamos as emissões durante 2019 e 2020, são ligadas ao uso da terra, desmatamento e queimada. O mundo irá nos cobrar profundamente disso. Mas não é por causa que o mundo vai nos cobrar que é importante. É importante porque é a base que sustenta toda essa potência agrícola
toda essa renovabilidade da nossa energia e toda essa matriz de etanol e energia verde que nós temos à frente. É um compromisso, Lucimar, que nós, brasileiros, temos que atender, porque é sobre uma questão estrutural para o Brasil e para o resto do mundo que se interessa pelo Brasil. Sim, muito bom, né? Muito bom mesmo, né? A gente saber o nosso papel e saber que, né, a sociedade, de uma maneira geral, está entendendo, né, que está tudo conectado, né? Não existe economia, não existe ecologia, né? Não existe saúde trabalhando de forma isolada, né? A gente está num contexto integrado, né? Pronunciamento do presidente Xi Jinping, hoje ou ontem, na cúpula dos BRICS, mudança climática. Existiam 2 últimos países para entrar nesse jogo. Um elegeu um presidente nessa direção, o outro acabou de se pronunciar, e esse outro é responsável por 60% do que a gente vende lá fora. É uma mudança muito importante, ou seja, é a humanidade exigindo a responsabilidade de todos nós. Parece que, né, a gente novamente está passando por uma revolução, né? Passamos pela revolução agrícola, revolução industrial, e agora a gente está passando por uma outra. E como a gente está no meio dessa confusão, a gente não consegue entender direito, né, o que está por vir. Mas é fato que muitas variáveis foram alteradas, né, num curto espaço de tempo, né? Excelente, né? Já que a gente está falando em transformação, né? Já que a gente está falando em mudança, queria ouvir um pouco de você sobre a transformação digital, né, no setor energético. A gente que há setores, né, que até bem pouco tempo atrás reagiam à transformação digital. Eu mesma, na minha agenda de trabalho, se me perguntassem se dava para fazer remoto, eu diria que não, que era fundamental eu estar, né, no meu olho no olho com o time da Siemens que está lá no parque, e a gente viu que de março para cá deu para fazer, né? Deu coragem digital, né, para que a gente fizesse essa transformação. Então, eu queria ouvir um pouco de você, né, sobre a perspectiva do setor energético, da energia. É muito grande, né? A gente tem muitos setores, muitas indústrias dentro desse setor. Enfim, mas queria ouvir um pouco de você, né, como é que está sendo, né, quais são os segmentos, quais são as indústrias que avançam mais rapidamente, quais têm mais desafios pela frente para essa transformação. Lucimar, sem dúvida, como você bem colocou, se já estavam todos interessadíssimos em digitalização, e digitalização é sobre mais eficiência, mais segurança e, obviamente, um uso inteligente dos dados, né? Se já era verdade antes da pandemia, durante o Covid é, na verdade, um acelerador brutal dessa tendência. Muitos dos nossos clientes, alguns até mais atrasadinhos, falaram, olha, o que salvou a nossa vida é que a gente, por sorte, já tinha resolvido trocar os nossos sistemas A, B e C, e assim, terminamos em dezembro de 2019 e começamos a operar em janeiro de 2020 e veio o Covid e a gente conseguiu continuar operando de casa, com todo mundo trabalhando de casa e assim por diante. Não fora isso, a gente estaria numa situação bastante complicada. Vários clientes. Então, o digital ganhou uma outra dimensão chamada resiliência do processo. Então, o Covid trouxe essa outra dimensão. E ele traz consigo, ou seja, nos segmentos de energia, e o Rio é o centro energético do Brasil, não tenho a menor sombra de dúvida. Óleo, sem dúvida nenhuma, um enorme esforço na área digital. Os trabalhos que os nossos grandes clientes, e um icônico é a Petrobras, que está fazendo nessa área digital, é impressionante e muito bonito, inclusive. Coisas
espetaculares estão sendo realizadas nessa área, prospecção, geologia, o setor elétrico, mesma coisa, né? E gás vai acontecer a mesma coisa. Mas, muito importante, se isso não fosse suficiente, se não fosse só o push do Covid, o interesse pela produtividade e assim por diante, o Brasil está prestes a adotar o 5G. 5G não é sobre o celular. 5G é sobre everything else. Energia, o agro, o carro elétrico, o sharing economy, o sistema elétrico integrado, a compra de energia na mão do consumidor. É sobre tudo isso. Muito importante isso, porque a gente às vezes esquece e trata essa questão, e foi uma longa jornada, até com a Anatel. A gente ia na Anatel, a Anatel olhava para ele: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são da energia elétrica, vai na ANEEL, né? E uma longa discussão, e o grande efeito econômico do 5G é na indústria e nas infraestruturas. E vai vir um negócio muito grande, muito rápido, porque o pipeline de dados vai ficar muito maior, é sensor para tudo quanto é lado, é plataforma que opera sem gente, com menos risco. São inúmeras aplicações de AI para ajudar os operadores e assim por diante. Terceiro elemento, né? Então, primeiro, a aceleração do Covid, segundo, o 5G. Terceiro elemento, o Brasil é profundamente competitivo em software. O Brasil, do Pernambuco ao Rio Grande do Sul, tem centros de pesquisa e universidades de pesquisa, alguns, a maioria público, alguns privados, que fazem um trabalho excepcional. E o UFRJ sendo, talvez, dos expoentes mais importantes disso no Brasil. Então, software, digitalização, e o software lá do OT, não só do IT, abre espaços inimagináveis de emprego, renda, empreendedorismo, novas empresas e assim por diante. Por que isso é tão importante? Pelo conceito, pelos 3 conceitos fundamentais. Internet das coisas, o IoT, sensor everywhere, jogando e acumulando dados na nuvem. Segundo ponto, AI, que é uma tecnologia que ela é muito pervasive, muito penetrante e vai mudar tudo. E, obviamente, o cybersecurity, que protege essa questão toda. Então, são momentos muito importantes do digital. E o Brasil é profundamente competitivo nisso. E as nossas questões ajudarão outros países. E o Brasil tem que pensar em servir o mundo. Olhar para a exportação de serviços, de software e assim por diante. Não pode olhar só para dentro. Tem que aproveitar essa grande perspectiva de crescimento e se preparar para servir o planeta, em especial nessa área de serviços digitais. Não apenas servir o planeta, né, no agronegócios, né, mas servir também em outras bases tecnológicas, né? André, sem dúvida nenhuma. Né? Vocês têm um centro de pesquisa na Ilha do Fundão, né? Um centro de pesquisa, como você já no início comentou, muito vocacionado para os desafios da indústria de óleo e gás, né? Conta para a gente como é que vocês enxergam, né? Como é que você enxerga o papel da pesquisa e desenvolvimento no Brasil, né, para tudo isso que a gente tem falado até agora, né? Transformação digital, transição energética, né? Um mundo onde o consumidor está cada dia mais atento. Conta para a gente qual é a sua percepção sobre o papel da pesquisa e desenvolvimento da inovação. Siemens Energy é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. A gente está sempre inventando a próxima tecnologia e atendendo essa enorme revolução
de transição energética que nós estamos vivendo no mundo. É um expoente dessa, em vários aspectos, né? O Brasil é um país continental com um sistema elétrico integrado. Pouquíssimas geografias do planeta têm um sistema elétrico tão sofisticado quanto o nosso. O ONS é um sistema fantástico. O Brasil passará a ser o 5º maior produtor de petróleo no planeta, passa a ter gás, eólica numa quantidade onshore singular, menor custo mundial, custo marginal mundial onshore é no Brasil. Solar não preciso nem falar, está explodindo tanto o solar utility grade, ou seja, concentrado, quanto o solar distribuído. Porque tem muito sol e muita necessidade de energia distribuída. Então, o Brasil é um caldo de cultura fundamental para pesquisa e desenvolvimento. É muito importante lembrar que todo esse sucesso agrícola vem de investimento do Estado em agricultura. O Cerrado era Badland, No Agriculture, Atlas de 1973 do Ministério do Planejamento. O pré-sal não existia. E a pesquisa e desenvolvimento de físicos, matemáticos, geólogos e assim por diante. Existe agora porque foi... O pró-álcool não existia e foi criado. E... Nós temos que acreditar em pesquisa e desenvolvimento, senão a gente está negando a nossa própria história. Em energia, nem se fala. Nós temos essas capacidades. Então, acho que essa é a primeira questão que me faz profundamente interessado em nos manter e fazer mais e encher esse centro que nós temos aí, que hoje está vazio, sob um certo aspecto, até por causa do Covid, tá certo? A coisa física já não é mais tão importante. O importante é juntar as pessoas. Por isso que esse tipo de evento que você está fazendo é fundamental. O segundo é que o Brasil tem política pública de inovação com a iniciativa privada. Com todos os 350 mil problemas que a universidade pública tem de colaborar com a iniciativa privada, então o Brasil vem resolvendo ano a ano. Nós temos a Embrapi. A Embrapi é um excepcional processo de colaboração. A gente entrou em vários processos, tanto na área de saúde quanto elétrica. Tem produto nosso, criado pela Embrapi, aqui no Brasil, em que aqui no Brasil a gente exporta para fora. Mesmo as grandes questões de financiamento que estão passando por uma situação difícil, né, das fundações, das CNPq, dos cortes e tudo mais, ainda assim, uma série de leis pró-incentivo que são bem feitas. Elas precisam falar direito entre si, tá certo? Elas precisam falar melhor entre si para ser mais fácil de usar. Mas tem que usar. Zero ou negativo. Vai ter que investir na economia real. Não tem muito outra alternativa, né? Quem aqui está fazendo conta para onde é que vai colocar dinheiro na poupança ou investir na bolsa, vai ter que ser na bolsa, ou vai ser alguma ou aquele dinheiro de inovação que é high risk, extreme high return. Então, a gente vai ver o mercado de capitais se aproximando cada vez mais dos ecossistemas de inovação, porque é necessário. Precisa correr risco, né? Chega do mundo rentista em vários aspectos. E o Brasil está fazendo todas essas transições simultaneamente. Dói muito. Tem muita gente tentando lutar contra estruturalmente e tudo mais. Mas estamos fazendo. É fundamental pesquisa e desenvolvimento. O Brasil é bem aparelhado para isso. Pode fazer muito mais. As universidades têm que ser desamarradas em vários aspectos. Desamarradas, vocês ainda têm profundas amarras difíceis de gerenciar e eu sei do sofrimento de vários dos professores e dos... Eu sou filho de cientista e casado com cientista, tá certo? Então, sei muito bem onde são as deficiências. Mas vamos mover isso aí. O Brasil pode sim ser centro competitivo de pesquisa e desenvolvimento, certamente em energia.
muito bom, André. Bom, entendo, né, que na sua leitura, né, a gente tem muitas oportunidades, né, pela frente. Você falou aí num conjunto né, de frentes aí, de oportunidade de negócio. Tem um contexto, né, econômico favorável, né, economia, né, taxa de juros caindo, né, e entendo pela sua fala até do início, né, que a gente tem uma infraestrutura que não está em risco, né, digamos assim. Né? Se a economia, né, crescendo, a infraestrutura energética, né, fazendo essa ressalva, a infraestrutura energética, ela dá conta desse salto. Eu entendi bem ou não é exatamente isso? Olha, algumas coisas importantes. Eu não acredito que vai faltar energia, porque nosso sistema, modelo regulatório e assim por diante, reage muito rápido a isso. Ou seja, vide o crescimento do mercado livre de forma muito robusta. Então, faltar energia não vai estar. Segundo, algumas coisas de preocupação na infraestrutura. Nós temos metade da infraestrutura velha. Contudo, nós fazemos leilão e resolve esse negócio, tá certo? Com todo o Covid que tem, semana que vem tem leilão de transmissão, né? De algumas coisas de renovação de parque e ativos também, e assim por diante. E o mercado interessadíssimo nessas propostas, tá certo? Tem uma questão de risco e resiliência muito importante, chamado mudança climática. Nós estamos vendo ventos temporais, mudança do regime de chuvas, o sul e o sudeste com os reservatórios tudo vazios de novo, o único cheio é do Rio São Francisco, que tem disputa de água por essa mesma região. Então, existem mudanças climáticas que vão, sim, digamos assim, desafiar o sistema. Completamente manejável. Acho que temos regulação para isso, temos planejamento para isso, temos reação para isso e players para isso, temos academia, temos think tanks para isso, temos sociedade discutindo sobre isso de forma muito atenta. Então, a resposta, acho que se a economia crescer e tudo mais, o sistema responderá, o sistema energético brasileiro responderá bem. Agora, tem outras coisas que estão nascendo, são sementinhas. Nova lei do gás. Como é que vamos trazer o gás do pré-sal para a terra? E para a gente aproveitar esse fator econômico de forma substancial. Estamos lá tentando terminar a aprovação do PL, que gera as condições de ter empreendimentos e fazer essa roda, ou essa galinha do ovo, traz o gás, mas não tem consumo, mas não traz o gás, fazer essa roda girar para o lado certo. E isso é uma sementinha, está nascendo, ela é frágil. O Congresso está ajudando, mas tem que ajudar muito mais, tem que aprovar esse negócio. A agência reguladora está tendo, finalmente, aprovar as lideranças, vai ter que se preparar para o gás. Ela se preparava para o óleo, agora vai ter que preparar para o gás. É diferente, vai ter que ter gente para isso. Então, tem desafios importantes ainda à frente, regulatórios, assim por diante. Contudo, me parece que no ambiente que eu enxergo e os nortes e as coisas que estão acontecendo, estamos indo no caminho certo. A gente sempre gosta de muito mais velocidade do que aparece, mas eu acho que a gente está no caminho certo e sim, estaremos preparados para continuar crescendo. Não será por falta de energia que o Brasil não crescerá. Acho que não será por isso. Muito bom. Você comentou no início que, né, no período aí, né, de pandemia, que nenhum investimento da Siemens Energy foi descontinuado, né? Todos os clientes mantiveram os projetos em andamento. Isso você acha que é uma questão particular da sua empresa? Não. Ou você acha que isso é do setor? Isso foi algo... Setor. É setorial. Único no paradigma da energia, o único que deu um susto, falou, peraí, como é que é isso?
por razões óbvias, foi o setor de petróleo. Falou, opa, peraí, como é que é isso? Mas o que a gente está vendo é a reaceleração desse segmento no Brasil, em especial pela qualidade e pela vantagem que o pré-sal tem. Algumas coisas importantes, né? Nós tivemos queda no consumo e uma dificuldade muito grande agora de projetar, bom, e o consumo vai para onde agora? Né? É em V, é em swoosh, é em V com quebradinho, ninguém sabe, na verdade. Ninguém no mundo sabe, muito menos no Brasil. O fato é que nós já estamos com demanda semelhante ao pré-Covid. Temos que crescer muito mais. A economia brasileira tem que crescer muito mais. Hoje, o que segura, por exemplo, os próximos leilões de energia, de geração e assim por diante, é a falta de perspectiva de para onde vai a demanda. Para cima, muito para cima, médio para cima, para baixo não vai, mas porque a gente vai continuar eletrificando a economia numa velocidade muito grande no Brasil. Esse é outro fator. Não tem para ninguém. Eletrificar a economia simplesmente aumenta a produtividade. Por uma questão física. O motor elétrico tem eficiência de 90% plus e os a combustão não chegam a 40%. Tá certo? 60% quando ajuda muito, quando é uma turbina. Então, a economia vai eletrificar muito rapidamente, ou seja, o consumo energético no Brasil vai continuar forte e crescendo. No mundo, o consumo de energia se tornou estável. Por quê? Porque eletrificou, por causa da eficiência energética. O Brasil vai seguir a mesma característica, vai ser cada vez mais energia elétrica, cada vez mais eficiência. Uma das ideias que a gente persegue é uma plantinha ainda aí, mas nos parece uma janela de oportunidade muito importante. Está crescendo essa ideia de forma substancial, é a ideia do hidrogênio verde. A gente está apostando nessa ideia. O Brasil é singularmente, e não sei o que estou falando, é a Agência Internacional de Energia, o Brasil é singularmente o produtor de energia verde de menor custo marginal no planeta e perto da Europa como fornecedor e com uma relação com a Europa muito, muito próxima, né, de comercial e assim por diante. A ideia de termos um commodity, hidrogênio verde, exportável, pega essa mesma capacidade nossa de produzir energia verde competitiva, que já tem projeto. Veja um leilão para contratar 1.000, em geral tem 10.000 de projeto na fila para ser contratado hoje. Você imagina isso se for para um PPA, um Power Purchase Agreement, de hidrogênio para exportação em euros, garantido, sei lá, pelo Tesouro Alemão. Nós temos que entrar nessa como estratégia nacional. O Brasil é singularmente posicionado para isso. Outros países já começam a prestar atenção nisso. Interessa a criação de uma commodity global baseada em eficiência e economia verde. Você faz o distanciamento da geopolítica do petróleo e cria uma nova economia. E o Brasil é profundamente interessado nisso, porque é competitivo. Muito bom mesmo, André. Estão chegando perguntas no chat, eu vou trazer uma, porque daqui a pouco o nosso tempo se esgota e a gente não consegue dar atenção aí a quem está falando aí conosco. É o Paulo Silas, ele fala assim: olá, André, excelente bate-papo. Temos conseguido atuar em P&D no Brasil, mas ainda temos grande evolução no desenvolvimento de produtos nacionais, salvo exceções como no caso da própria Siemens e em alguns outros casos. Como que você vê a alavancagem de empresas nacionais mais fortes e produtos que elas possam colocar no mercado, principalmente no setor da energia? Eu acho, Paulo, essa é uma mudança de mindset, de paradigma e de condições. Várias ideias aqui. Eu estava conversando com a Lucimara logo
antes da gente entrar, o Brasil é um dos maiores geradores de unicórnios do mundo. Não é à toa. Alguma coisa de certo nós estamos fazendo. Tá certo? São 13 ou 14 em um ano, ou alguma coisa dessa natureza, né? Muito ligados à área de consumo e com ampla aceleração. Tem alguma coisa aí que nós temos que aprender, nós, do setor que eu chamo mais boring da economia, né? Das máquinas, do B2B, da energia, né? Aquela coisa menos glamourosa, né? Nós temos que aprender sobre isso. Segundo esse olhar, de olhar certamente a escala que o Brasil tem, mas olhar a escala que o Brasil tem olhando para fora, para o mundo como mercado, não só o Brasil. E terceira característica, que é o que a gente chama da nova geração 4.0. O que é isso, geração 4.0 de exportação, de devices, assim por diante? Ninguém ganha dinheiro fazendo uma coisa. Todo mundo ganha dinheiro com os serviços que aquela coisa vende depois do usuário comprar. Isso vale para o mundo industrial, de energia, do consumo e assim por diante. Eu acho que, por exemplo, os headphones, não é o headphone, é o serviço atrelado a esse processo todo. Então, são essas dicas. Esses unicórnios, na verdade, criaram serviços. A gente está criando produtos que permitam a gente jogar um jogo de serviços 4.0, digital, e olhando o mundo como consumidor. O Brasil tem problemas que várias outras geografias do planeta também têm. Será que a gente está olhando para fora? A gente tende a olhar quase que exclusivamente para dentro. A gente não olha nem a América Latina direito, como país. Nós temos que voltar a redescobrir a capacidade brasileira de olhar para o mundo. E a gente vai se assustar um pouco ao ver isso. Se assustar de ver quanto tempo nós ficamos trancadinhos dentro do nosso país, não olhando para fora, olhando os clientes para fora. Acho que essas são as 3 receitas que eu olharia daqui para frente, uma vez que a gente é competitivo, é capaz, tem gente brilhante, e o ambiente está gradualmente melhorando. Falta reforma tributária, falta reforma do Estado, falta uma série de coisas. Mas elas estão acontecendo aos poucos. Temos que preparar para olhar o mundo, não só o Brasil. Falando em mundo, falando em geografia, né, o parque ele fica instalado dentro da cidade universitária, na Ilha do Fundão, um lugar onde a gente tem todo tipo de desafio que uma cidade se encontra, né? Diariamente vão ao Fundão, iam, né, antes da pandemia, não atualmente, mas cerca de 120 mil pessoas diariamente vão ao Fundão trabalhar, estudar. Os funcionários da Siemens estão dentro dessa conta. E a gente se enxerga, sabe, André? Eu acho que você já ouviu essa nossa conversa, né? Como um lugar de experimentação para tecnologias para cidades, né? Então, a transformação digital, né, que chega na indústria, né, que chega na educação, que chega na saúde, ela chega na cidade, né? Cidades que a gente hoje está chamando de cidades inteligentes, né? E temos outros adjetivos para as cidades, mas, em particular, a gente está se sentindo muito à vontade aqui no parque de sermos esse campo de prova, e a gente dá o nome de Living Lab, né? Então, um laboratório vivo onde tecnologias, né, possam ser experimentadas e que sejam um ponto na jornada, né? Exatamente como o Paulo falou, né, dessas empresas nacionais, né, que muitas vezes saem de dentro da universidade, um spin-off, assim como a Siemens Energy é um spin-off da Siemens, a gente tem um monte de startup que emerge de dentro da universidade, né? Então, empresas que têm, né, uma tecnologia que precisa ser validado tanto do ponto de vista tecnológico quanto comercial. Então, elas vão encontrar no parque um lugar para fazer uma escalada, né? Então, aquilo que estava sendo testado no laboratório ou numa edificação, agora encontra um ambiente onde tem escala, tem volume para teste. E depois isso é colocado para fora, né? A próxima parada provavelmente
a Avenida Rio Branco, a Avenida Paulista, e depois isso vai para o mundo, um pouco de tudo que a gente falou, né? Queria também ouvir um pouco, né, a sua percepção sobre essa nova cidade e o papel aí que a gente pode ocupar nessa geografia mundial, né, da Ilha do Fundão para o mundo. Três ideias, Alcimar, que eu devo confessar aqui que me motivam pessoalmente sobre a questão do Parque Tecnológico, da UFRJ. Então, três ideias que me norteiam e eu discuto com a equipe diuturnamente. A primeira ideia, o UFRJ está dentro do mundo acadêmico. O mundo acadêmico é um mundo que se globalizou há muito tempo. Não tem acadêmico que faça pesquisa fechadinho. É sobre uma colaboração profundamente global. Então, essa é a primeira característica que os acadêmicos brasileiros, até por necessidade de sobrevivência, têm que colaborar e se formam lá fora, trazem os alunos e é aberto. E a gente é um país, do ponto de vista cultural, bastante tolerante em vários aspectos, assim por diante, principalmente com a cultura estrangeira e tudo mais. Então, primeira força é um ambiente que nasceu globalizado, by definition. Veja o que está acontecendo com a Covid. São quantas vacinas, todas sendo testadas aqui, peer review global, e o Brasil colocou uma brasileira na equipe de transição do Binden. Não é à toa. Onde ela foi formada? Né? Então, primeira característica. A segunda característica é que no next door nós temos o CEPEL, o SEMPES e uma série de coisas que criaram o setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro não é os 80% de renováveis estável e a prova de Covid à toa. Foram muita pesquisa e desenvolvimento para isso tudo. Isso tudo foi feito no Brasil, em grande parte, por exemplo, no CEPEL. O pré-sal foi gestado dentro do SEMPES. É um powerhouse, que a gente esquece disso toda hora. Por último, a coisa das cidades e testes de tecnologia e o Living Lab. A imagem do Brasil é o Rio de Janeiro. O Brasil que o mundo quer ver foi aquele Brasil que começou a aparecer na Eco 92 e foi sendo construído desde então. E o Rio de Janeiro é o símbolo de tudo isso. É uma cidade da economia criativa. É uma cidade que ainda atrai gringos. Quando eu quero fazer evento, que eu quero gringo que venha para o Brasil, eu faço no Rio. São Paulo é boring as hell para gringo, tá certo? É no Rio que os caras querem conhecer. É onde lifestyle, a economia criativa, o mundo acadêmico, alta tecnologia, tem tudo a ver. Porque é uma cidade que tem essa capacidade. A gente chegou em 2013 a propor um Picture of the Future do Rio de Janeiro, que é uma cidade Living Lab. O Rio de Janeiro tem essa característica e eu continuo acreditando que isso é possível. Muito bom, muito bom. Eu estou achando que eu vou até terminar logo, porque a energia é tão boa, né? A conversa é tão boa que, enfim, né? Não quero correr o risco da gente ter um ponto aí menos otimista do que o que a gente está tendo. Está chegando mais pergunta, né, André? Eu vou fazer uma, porque o nosso tempo está se esgotando, da Célia. Ela faz uma pergunta bem objetiva, ela quer saber se a produção, Célia Paiva, ela quer saber se a produção de hidrogênio vai estar associada às hidrelétricas, né? E usando o excedente produzido pelas turbinas. A Célia deve entender tudo, né, desse setor, dessa tecnologia, e está aí fazendo alguns checkpoints com você. Essa é uma... Bom, primeiro que a Célia manja do que ela está falando, tá certo? Então,
várias coisas muito importantes. A Célia participa dessa discussão e está fazendo um trabalho espetacular. Não só o Brasil produz eólica a custo marginal baixo, reconhecidamente e tudo mais, além do que o simples fato da gente ter uma quantidade substancial de hidrelétricas no nosso sistema energético faz com que, em muitos momentos, a hidrelétrica tenha que verter água sem gerar, porque não precisa daquela energia. Então, você joga a água no rio de volta, ela escoa, vai para o mar e tudo mais, e você perde a oportunidade de usar aquela energia. Por quê? Porque o operador nacional do sistema falou, não precisa dessa energia agora, não tem demanda, não produza. E o que a Célia está chamando a atenção é que hoje, tá certo? Hoje, 2020, novembro de 2020, a gente estaria perto de 50 mil kWh com energia a custo zero, num sistema integrado nacional, que a energia pode ser produzida numa hidrelétrica que está em algum lugar do Brasil e movimentando um hidrolisador de hidrogênio, algum porto para ser exportado a custo zero, ficando inteirinho o lucro com o país ou com o provedor desse negócio. E a Célia chama muito bem a atenção para isso. Nós estamos prontos hoje, não é amanhã, é pronto hoje para esse tipo de estratégia. Muito bom, excelente. Bom, André, eu só tenho que te agradecer. Quero pedir aí que você dê umas palavras finais. A gente está recebendo um monte de agradecimento. A Kissila está aqui dizendo que foi uma aula, ela trabalha com propriedade intelectual, agradecendo muito. Enfim, outras pessoas também estão aí dando os parabéns. Agradeço muitíssimo a sua disponibilidade de encontrar um tempo para estar aqui conosco e partilhar a sua visão otimista. Eu, assim como você também, sou uma otimista inveterada, eu sempre olho o meio copo cheio e enfrento a vida dessa forma. Então, te agradeço e peço aí que você dê umas palavras finais, se despeça da nossa turma que está aí do outro lado da telinha. Olha, Lucimar, primeiro de tudo agradecer o tempo de vocês, que é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, de parar para assistir alguém falando. Humildemente eu, tá certo? Mais um que quer lembrar a todos, ou seja, sem dúvida tem muita gente sofrendo por causa da pandemia. Nós temos que ser humildes sobre isso e ver que toda a desigualdade está sendo jogada aos nossos olhos numa velocidade absurda e que a humanidade encontrou um muro e que esse muro chama-se a ameaça à nossa própria existência. Fosse esse vírus um pouquinho mais letal, os desastres seriam muito maior. Contudo, algumas coisas que a humanidade espera do Brasil. A primeira delas é a soberania. O mundo testou soberania em todos os lugares. As maiores potências do planeta descobriram que não faziam nem máscara cirúrgica para proteger sua própria equipe médica. Então, a ideia de soberania mudou drasticamente. No nosso caso, nós somos um país que produz a própria energia, produz tanta energia que seremos exportadores e exportaremos energia para outros, a própria comida, e temos a oportunidade de criar a bioeconomia numa escala singular. A proteção e a conservação dos nossos biomas, não só a Amazônia, certamente o Cerrado em vários aspectos, mas olhando isso como economia sustentável, bioeconomia baseada em pesquisa e desenvolvimento, que a gente já provou como nação que a gente é capaz de fazer no agronegócio, no pré-sal, no etanol e sistema elétrico e tantas outras coisas que a gente criou para o nosso próprio país. O mundo espera a soberania do Brasil. É a gente que tem que fazer. E aí na UFRJ é onde nasce grande parte dessas ideias.
sabemos do momento difícil, força, estamos todos juntos nessa caminhada. Muito bom. Obrigada, André. Até a próxima, gente. Um abração.